Minhas queridas e meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora que vocês vão acessar o vídeo. Eu estou muito feliz por poder estar novamente com vocês. É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo, sou professora há 41 anos e nunca usei essa tecnologia em sala para dar minhas aulas, para ministrar minhas aulas. Mas a gente tenta, não é? E vou procurar fazer o melhor possível, porque eu sei que vocês estão carentes, estão com necessidade de informação, com necessidade de elucidação mais detalhada dos conteúdos que estão sendo trabalhados nessa disciplina de Língua Portuguesa 7. E vamos tentar fazer do limão uma boa limonada, né? Bem, vocês viram que lá no início da disciplina, vocês receberam um programa. E daquele programa constam itens que não foram trabalhados naquela linearidade, naquela sequência, porque há conteúdos ali que se imbricam uns com os outros, e eu achei assim que do jeito como foi proposta a disciplina, que ficaria melhor e mais fácil de vocês entenderem se eu fosse seguir naquela trajetória toda que aparece ali no início do programa da aula 1. Bom, na aula 1, vocês tiveram um texto que já trazia vários conceitos, era assim como um panorama de muitos daqueles conceitos colocados ali no início da disciplina. E naquela primeira aula, a partir de uma leitura, vocês tinham já que proceder à realização de uma tarefa que foi, acredito, bem complexa, pela comunicação que alguns alunos tiveram comigo através de e-mail e em contato com as tutoras, eu fiquei sabendo que tiveram muitas dificuldades. Vamos tentar clarear essas dificuldades, porque logo em seguida vocês vão fazer prova e, claro, que todos esses conteúdos serão cobrados. Bem, então, vamos assim, o que eu pretendo fazer é o seguinte, eu quero fazer uma trajetória por todas as tarefas que foram propostas a vocês durante esse período de aulas, né? Até a aula 6, porque a aula 7 ela está indo para o ar hoje e é uma tarefa que é aquela tarefa que vale 2 pontos. Então, para que vocês sejam bem-sucedidos nessa tarefa que vale 2 pontos, vamos tentar resolver, esclarecer dúvidas e procurar entender, porque, claro, à medida que o curso vai avançando, a complexidade dos conteúdos ela vai se tornando mais evidente, mas a gente está aqui para clarear, não é? Vamos tentar repassar, não é? Retomar tudo já o que foi trabalhado, para que possamos chegar a este momento da prova final com bastante segurança. Bom, a primeira tarefa que foi proposta, ela diz respeito àqueles conteúdos do primeiro texto que foi indicado para a leitura. Então, a primeira questão da tarefa dizer respeito ao ato locucionário, ilocucionário e perlocucionário, né? E o comando da primeira tarefa era esse que está aqui nesse primeiro slide, né? De acordo com a leitura de John Austin, nos autos de fala, são divididos em 3 tipos. O ato locucionário é a simples enunciação de uma sentença, ou seja, consiste na emissão de um conjunto de sons organizados de acordo com as regras ortográficas da língua. Bem, o ato locucionário, não é este que nós acabamos de ver. A simples enunciação. Abriu a boca para falar, está se enunciando, já está praticando um ato locucionário. O ato ilocucionário, esse tipo de ato atribui a esse conjunto uma determinada força de pergunta, de ordem, de oferta, de promessa, sendo realizada de 2 formas, explicita de forma clara o que é dito na frase, não tem segunda interpretação. E implícita, a mensagem da frase vai além das palavras escritas, tem significado nas entrelinhas. Então, no ato ilocucionário, não é? Ali nós temos que ver se é feita uma promessa, se é feita uma advertência, se é dada uma ordem, se é feita uma pergunta ao interlocutor, não é? Estamos tratando de uma interação verbal, há 2 pessoas em interação.
Então, no ilocucionário é que vai ficar claro se naquela fala do locucionário existem ao mesmo tempo o locucionário e o ilocucionário, um está contido no outro. Abriu a boca para falar e fez uma promessa, fez uma pergunta, fez uma advertência, nós já temos aí a constatação do ato locucionário e do ato ilocucionário. Agora, o que é o ato perlocucionário? É aquele ato em que se destina a exercer certos efeitos sobre o interlocutor, implicando a realização de uma ação, convencê-lo, assustá-lo, agradá-lo, etc. Efeitos que podem realizar-se ou não. Bom, então, nessa interação entre dois indivíduos, um abriu a boca para falar, ele já está praticando, pondo em ação, um ato locucionário. Se nós constatarmos que, nessa fala, né, que ele se valeu da língua portuguesa, digamos assim, né, que é a nossa língua nativa, a nossa disciplina é de língua portuguesa, então vamos tratar em termos de língua portuguesa. Então ele abriu a boca para falar, emitiu uma mensagem em língua portuguesa e deu para constar, o interlocutor conseguiu constatar que se trata de uma advertência, né, de um aviso, de uma pergunta, de uma promessa. Nós já temos aí a classificação desses dois processos. Houve o ato locucionário e esse ato locucionário contém uma ilocução, que é a promessa, que é a pergunta, que é a ordem, né? Bom, agora o ato perlocucionário é aquele ato que se destina a exercer os efeitos sobre o outro. Se o outro se assustou, se o outro praticou uma ação, realizou uma ação que demonstrou estar convencido, estar agradado, né? Houve efeito de um interlocutor sobre o outro, então se realizou a perlocução. Bem, então nessa primeira tarefa, a primeira questão pede assim: considerando essas categorias, explica como elas aparecem na charge abaixo, vocês receberam um polígrafo, na relação que ocorre entre os interlocutores. Aí no segundo slide vai aparecer a charge. É uma charge que foi publicada em 6 de agosto de 2016, né, neste ano. E vejam bem, nós temos ali dois elementos, duas personagens na charge, não é? E vejam o que acontece. É um espaço físico, uma cidade, né? As coisas estão acontecendo dentro de um espaço físico da cidade. Há índices ali que nos mostram tratar-se de uma cidade, há edifícios. E nós percebemos que esses dois personagens estão em interação, embora um só esteja falando. E o que está falando, há ícones, há índices dentro desse ícone da figura humana, que é o locutor que fala, que se trata de um assaltante. Então, a simples enunciação da frase, isso é um assalto, que essa pessoa está dizendo, esse personagem, dentro das regras gramaticais da língua portuguesa, né? Ela é considerada um ato locucionário. Abriu a boca para falar, fez o ato locucionário. A força ameaçadora dessa frase, isto é um assalto, na fala do assaltante, ela vai corresponder ao ato ilocucionário, ou seja, ao anunciar o assalto, o assaltante realizou uma ação ilocutiva. Ele faz uma ameaça que implica uma outra ação por parte do interlocutor. A ação de levantar os braços, que está explícita ali na charge, não é? Ela é feita pelo turista. Porque como é que nós sabemos que se trata de um turista? Até pela indumentária, ele está de bermuda, ele está com uma camisa estampada, ele traz uma câmera fotográfica presa ao pescoço, não é? Está de óculos, não é? Então, a ação de levantar os braços feita pelo turista representa a dimensão perlocutiva da enunciação. A expectativa por essa ação imediata do sujeito assaltado está implícita na fala do assaltante. Quando ele diz isso é um assalto, não é? A expectativa do sujeito que está praticando o assalto é de que o assaltado, aí no caso o turista, reaja, não é? Levante os braços e se disponha a dar-lhe o que ele for pedir. Não é? Se a imagem não representasse a concretização da ação, o ato perlocucionário não estaria sendo realizado. Nessa charge, então, a gente consegue observar a ilocução, não é? A locução, a ilocução e a perlocução. A ilocução, quando o assaltante diz, isso é um assalto. Quando nós entendemos que essa frase, esse enunciado, ele é ameaçador e ele exige da pessoa que está sendo interpelada uma reação,
nós já estamos percebendo que estamos já buscando a perlocução. A perlocução, neste caso, se realiza através da atitude da ação do turista que levanta os braços. Bem, vamos para o outro slide, que vai dar conta ainda da charge, né? Ainda a pergunta está relacionada com a charge. Diz assim: ainda acerca da charge de Nani, comenta as determinações históricas que possibilitam seu surgimento e suas leituras. Bom, nós temos que perceber que essa charge foi veiculada na mídia lá em 6 de agosto de 2016, bem próxima, né? E essa data traz todo um contexto histórico situacional de que a ação se realiza no período das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, né? Recém acabaram. A ação mostrada na charge aponta para o fato de as Olimpíadas estarem se realizando num país onde há violência e falta de segurança, o que oferece risco aos turistas desavisados que se aventuraram a vir ao Brasil assistir ao grande evento esportivo. A repetição da frase "isso é um assalto", dita primeiramente em português, né, como aparece ali na charge, e depois repetida em 4 outros idiomas, né, em inglês, em francês, em italiano e em alemão, vai dar o tom humorístico, demonstrando o preparo do assaltante em abordar os turistas estrangeiros. Não só a fala do assaltante e a ação de cada um dos sujeitos permitem ao leitor identificar os participantes da narrativa. A venda nos olhos, a camiseta listrada emblemática do malandro carioca e o revólver são índices icônicos. Lembra-se quando nós estudamos Peirce, lá na língua portuguesa 5, o índice, o ícone, o símbolo? Então, esses elementos, né, a venda nos olhos, a camiseta listrada do malandro carioca, o revólver, são índices icônicos que concorrem, né, para denunciar o assaltante, bem como a câmera fotográfica é signo altamente reconhecível do turista. O teor crítico dessa charge, ele atesta que o texto charge é opinativo, né? Ele é ideológico e o chargista é o sujeito suporte de um discurso da sociedade civil. Então o chargista, Nani, ele está criticando, né? A charge ela contém todo um teor crítico da situação de um país onde há muita violência, onde a segurança é muito precária, que recebe turistas estrangeiros, e como a charge foi veiculada lá em 6 de agosto, ela já manifesta uma preocupação desse sujeito, né, que é o sujeito de suporte de um discurso da sociedade civil, com o que poderá acontecer com os turistas durante o evento. Felizmente, as coisas não foram tão complicadas quanto se esperava que fosse, não é? Então, no slide seguinte, bom, este slide, essa charge, ela não está na tarefa que foi proposta na segunda aula, mas eu incluí porque eu acho que sempre é um reforço, né? Então, nós temos uma charge em que aparece 2 personagens novamente, e só um está falando, né? Então, vamos retomar. O ato locutório, o que é? É o ato de dizer alguma coisa, resulta do conjunto de sons articulados para a produção de fonemas da língua, é o ato de pronunciá-los. Bom, o ato ilocutório é aquele que atribui ao conjunto de sons articulados uma determinada força de ameaça, de promessa, de ordem. Ou seja, é o valor de que se reveste um enunciado. Às vezes, pode haver num enunciado a superposição de valores ilocutórios. Tá? O ato perlocutório é o ato que evidencia efeitos sobre o interlocutor, efeitos que podem realizar-se ou não. Na imagem, o médico diz ao paciente, né? Nós temos ali que é um médico, está com aquele jaleco branco de médico, não é? E numa atitude que dentro de um espaço físico interno, um ambiente interno, né? Não é na rua como na outra charge que se viu os edifícios. Nós estamos num ambiente interno, dentro de uma dependência, de uma sala que nós pressupomos que seja um consultório médico, né? Bom, então o médico diz ao paciente, põe a língua para fora. Aí já tem o ato locutório, o ato de dizer alguma coisa. Resulta do conjunto de sons articulados para a produção de fonemas da língua. O médico praticou o ato de pronunciar os sons da língua. Portanto, nós temos um ato locutório, ou uma locução. Ao pronunciar o conjunto de sons, o médico atribui ao que ele disse uma força de ordem. Isso é o ato ilocutório. Então, vejam que ele acontece junto, não é? O locutório com o ilocutório
juntamente. Abriu a boca para falar, está produzindo um ato locutório. Se essa locução ela demonstra uma intencionalidade de dar ordem, de prometer alguma coisa, de perguntar alguma coisa, já estamos vendo aí que há uma ilocução, né? Bom, então neste caso o ato ilocutório está contido no ato locutório. O ato perlocutório é o ato que evidencia efeitos sobre o interlocutor, efeitos que pode realizar-se ou não. No caso dessa charge aí, o interlocutor, ou seja, o paciente, deixou evidente que as palavras do médico exerceram efeitos sobre ele. O efeito do ato do médico realizou-se, pois o paciente colocou a língua para fora. Então a gente pôde perceber que há o ato locutório, nele está contido o ato ilocutório e a reação do paciente, ela vem a configurar o ato perlocutório. No slide seguinte, a outra questão. Levando em conta o princípio da cooperação do filósofo americano Paul Grice, analisa os textos abaixo, são mais de um, né? E diz se, em cada um deles, entre falante e ouvinte, a infração de alguma máxima conversacional. Explica teu entendimento. Bom, o primeiro texto, letra A. Tá? Então, há duas pessoas em interação verbal, duas pessoas conversando. O travessão vai indicar que alguém falou, né? A novela Liberdade, Liberdade terminou? Pergunta uma pessoa, um interlocutor. O outro responde, sim, Joaquina. Sim, Joaquina conseguiu livrar-se da forca. Ficou com Xavier e foram juntos para Lisboa. Joaquina é uma personagem lá da novela, não é? Bom, a resposta dada à pergunta é mais informativa do que a esperada. Né? O que o primeiro interlocutor perguntou? A novela Liberdade, Liberdade terminou? Simplesmente o segundo deveria responder, terminou. Né? Mas a resposta dada à pergunta é mais informativa, não é? Do que esperada, pois além de comunicar o fim da novela, ela informa também o destino da personagem Joaquina e do Xavier também, um outro personagem, né? Que fazia o par romântico. É violada então a máxima de quantidade. Então, a máxima de quantidade do Paul Grice, né? Ela é violada no sentido de que a informação excedeu aquilo que era esperado. Bom, na letra B, uma senhora chega à bilheteria do cinema e pede, quero 2 ingressos. E o bilheteiro pergunta, para Romeu e Julieta? Não, para mim e para o meu marido. Bom, né, como é óbvio que vocês passaram por essa tarefa, e o que eu estou respondendo aqui, inclusive anotei e vou enviar para vocês toda essa minha expectativa de resposta, não necessariamente a leitura de vocês tenha que coincidir exatamente com o que eu estou respondendo aqui. Cada um faz a sua interpretação, cada um segue um percurso de raciocínio e explica da sua maneira. Mas eu coloco sempre, eu acho que até eu violo essa máxima de informação, eu vou além do que deveria, né, esperar da resposta. Mas vamos ver qual seria a expectativa de resposta. Pode-se entender que a fala inicial da senhora contém somente o necessário, portanto ela cumpriu a máxima da quantidade. Já a pergunta do bilheteiro pode ser entendida como uma infração a 2 máximas, a máxima da relevância e a máxima da quantidade. Se no cinema ou teatro somente está em cartaz o filme ou a peça Romeu e Julieta, a pergunta é totalmente irrelevante. Assim, a pergunta peca contra a máxima da relevância. E peca também contra a máxima de quantidade, pois, dizendo o nome do filme ou peça que está em cartaz, naquele momento, revela a inutilidade da informação. Se é simplesmente somente essa peça ou esse filme que está em cartaz, não havia necessidade de repetir o nome, não é? Caso entenda-se que pudesse haver mais espetáculos em cartaz, aí ou a falha inicial da senhora deveria especificar para qual espetáculo desejava comprar ingresso, ou a pergunta do bilheteiro deveria informar que outros espetáculos estavam sendo apresentados, né, naquela mesma ocasião. Quanto à resposta da senhora, que ela não é para mim e para o meu marido, é possível compreender que ela pense ter o bilheteiro se referido a ela e ao marido, que não tem esses nomes. Nem ela é Julieta, nem o marido é Romeu, não é? É justamente o mal-entendido que cria o efeito cômico da piada, construído o desfecho do humor, pois a senhora parece demonstrar, se quer saber, a que espetáculos ela iria assistir, como também desconhece os nomes das personagens clássicas de Shakespeare. Então, ela, mesmo que ela esteja comprando, né,
o ingresso para esse espetáculo, como eu e Julieta, ela desconhece totalmente o que ela vai ver, ela é completamente desinformada. Né? Na letra C, novamente, duas pessoas em interação comunicativa. Laura, que é uma ativista LGBT, e sua amiga Ana estão numa parada de ônibus quando chega um rapaz que é amigo de Laura. Ana pergunta a Laura baixinho, ele é gay? Laura responde, ele é muito discreto. Neste diálogo entre as duas amigas, há a violação da máxima de quantidade, pois a resposta dada por Laura não foi tão informativa quanto a desejada por Ana. Ana só esperava que dissesse é ou não é, não é? Uma vez que poderia ter sido dito o sim ou não. Então, a resposta ela não foi informativa quanto a outra amiga esperava. Não é? Bom, então aqui, antes de passar para outra questão, o que é o princípio cooperativo? Não é? O princípio cooperativo é o princípio elaborado por Paul Grice, que sistematiza as regras de conduta adotadas pelos interactantes na conversação. Constitui-se em um conjunto de máximas conversacionais que precisam ser respeitadas para que a produção e a interpretação de textos sejam mais fáceis. Então, nesse slide, né, nós temos assim, um resumo, inclusive, daquele conteúdo que vocês têm lá nos polígrafos, de que trata o princípio cooperativo. O que é a máxima de quantidade? Né, nesse outro slide. A máxima da quantidade diz respeito à quantidade de informação necessária para que a interação e a compreensão ocorram. Quando ela é violada, as pessoas ficam confusas, sem saber a certo o que fazer ou pensar. A máxima de qualidade. A máxima da qualidade diz respeito à qualidade das informações que são alocadas para a manutenção da interação. Elas precisam ser importantes, precisas e verídicas. A máxima de modo. A máxima de modo diz respeito às formas, aos modos de expressão das ideias e informações na interação. É a máxima que trata diretamente do uso da linguagem, que deve ser clara, precisa, concisa e ordenada. A máxima da relevância. A máxima da relevância diz respeito à adequação das informações ao contexto de interação. As interações devem versar sobre os mesmos tópicos. A mudança de tópico deve ser aceita por todos os interactantes. A violação do princípio. Há algumas maneiras de percebermos quando estamos violando as máximas ou quando os outros as violam. Reconhecer a violação permite-nos reorganizar a conversação para que a interação se efetive. Se repetirmos desnecessariamente uma ideia ou palavra, a máxima de quantidade está sendo violada. Toda vez que usarmos figuras de linguagem, metáforas, eufemismos, personificação e ironia, hipérbole, por exemplo, extrapolaríamos a máxima de qualidade. Bem, então isso aí é muito comum quando nós estamos conversando, né, com outras pessoas. Né? A pessoa, meu Deus, eu perguntei uma coisa, me disse outra completamente diferente, não me deu a informação correta. Ou quando estamos lendo uma notícia no jornal, né, ficamos curiosos, aconteceu um crime e nós estamos curiosos por saber detalhes, com quem são as pessoas envolvidas, onde aconteceu, em que horas, em que circunstâncias. Aí vamos ler a notícia e nos faltam informações. Então, nós vamos criticar, o produtor desse texto, o jornalista lá que fez esse texto, ele pecou, né, quanto às máximas de qualidade, né, as máximas de conversação, porque ele não está dando a informação corretamente, ele está dando a informação pela metade, às vezes intencionalmente. Né? Às vezes a mídia não quer se comprometer e não dá a informação na sua integridade. Né? Bom, a quarta questão é aquela que eu pedia para vocês acessarem o comercial, onde a Suzana Vieira aparecia fazendo a propaganda das sandálias havaianas. Né? Então, o comando do exercício era esse aqui. Ó. Levando em conta que a publicidade é tanto mais criativa quanto mais apresente na linguagem uma dimensão implícita, comenta a tua leitura a respeito deste comercial, enfatizando como os aspectos do verbal e do visual contribuem para a produção dos sentidos. Bom, a atriz Suzana Vieira é a estrela da campanha das sandálias havaianas mostrada no vídeo. Então vocês viram o vídeo, assistiram lá e vocês tinham que atender ao comando feito aqui, falar na linguagem implícita, assistindo todo o comercial, o que fica implícito ali, o que não está dito claramente, o que não está dito explicitamente, mas que pode perfeitamente ser detectável
pelas imagens, pela atuação das personagens, pelo que eles dizem, pelo que conversam as pessoas que estão envolvidas ali no comercial. Então, a expectativa de resposta era essa. A atriz Suzana Vieira é a estrela da campanha das sandálias havaianas, mostrada no vídeo. Este vídeo publicitário brinca com a vaidade da atriz. Todo mundo sabe que a Suzana Vieira é muito vaidosa, né? Um vendedor ambulante de sandálias havaianas surpreende mulheres na praia ao adivinhar que número cada uma delas calça. Quando Suzana Vieira se aproxima do grupo, o vendedor automaticamente olha para os pés dela e diz 37. Pensando que ele sugere sua idade, a atriz não esconde a satisfação. Claro que ela tem muito mais idade que 37 anos. Toda orgulhosa ao ouvir o galanteio involuntário do vendedor das sandálias, concorda dizendo, fofo, parece, né? Os diálogos das mulheres com o vendedor transcorrem assim. Bom, então nesse outro slide tem todo o diálogo que acontece ali no comercial, né? O vendedor diz assim, chegou o verão, olha as novas havaianas, ele vem gritando, né? A moça loira diz assim, moço, eu queria ver essas floridinhas, número... E o vendedor, 35. Aí a moça loira diz, linda. E o vendedor diz, claro. Moça loira diz assim, para aí, como é que você adivinhou? O vendedor diz, só em olhar para a pessoa eu já sei quanto é que ela calça. É a experiência, anos vendendo havaianas. A moça morena diz, ah é? Então, qual foi o meu número? Ele responde, né, o vendedor, 39. A moça negra diz, e o meu? O vendedor responde, 35 também. Suzana Vieira chegando. Olá, meninas, tudo bem? O vendedor apontando com o dedo para Suzana Vieira. Você é 37, hein? A Suzana Vieira chegando e puxando para frente o cabelo, lisonjeada, diz assim, fofo, parece, né? O vendedor fixando um olhar desconfiado na atriz, como quem diz assim, ela não tem só 37 anos, né? Ele segue andando e gritando, olha as novas havaianas. Bom, no cenário de um dia ensolarado na praia, há uma profusão de azul, céu azul, né? O mar também é azul, a camiseta do vendedor, o biquíni das duas moças também é azul, né? As sandálias que estão expostas ali naquele cabide de vendas, que também são azuis e são verdes, combinando com o verde da veste da Suzana e da vegetação da montanha, tem uma montanha, né? Aquela paisagem linda ali atrás. As imagens sugerem natureza, calor e deixam ver uma brisa suave nos cabelos da moça loira e do ambulante. A gente percebe pelo vento, né? Na relação entre o verbal e o visual, os gestos mais expressivos para a construção do sentido do texto publicitário é o feito pela atriz, ao trazer para frente uma mecha de seus cabelos que estão penteados para trás, demonstrando também com a expressão facial. Então, tudo é passível de leitura. A imagem, o azul, o dia luminoso, o dia agradável na praia, né? Então, ela fica envaidecida e o feito pelo rapaz, aquele elogio que o rapaz fez, né? Depois ele lança aquele olhar duvidoso e não afirmativo para a atriz, o que vai corroborar quando segue em frente anunciando o produto que vende sem dar resposta às palavras da Suzana, né? Ele não confirma que ela tenha 37 anos. O que fica implícito no comercial é que ela é vaidosa, ela gosta de demonstrar para o seu público, para o seu público, os telespectadores das novelas onde ela atua, né, em que ela atua, que ela parece muito mais jovem do que ela é realmente. E aparece assim toda aquela vaidade, né? E o objetivo do comercial nós sabemos, ele visa vender um bem de consumo, ele visa vender as sandálias havaianas, mas cria todo aquele cenário e traz uma matriz global, tudo isso aí para impulsionar as vendas da sandália, não é? Que todas as pessoas de todas as idades calcem o número que calçar, todas vão ficar bem com havaianas. O objetivo é esse, é vender sandália. Bom, na questão 5, sabendo que elementos modalizadores são marcas linguísticas responsáveis pela sinalização da atitude do sujeito falante em relação a seu próprio enunciado e que esses recursos de expressão são relevantes para o estabelecimento da orientação argumentativa dos enunciados, procure empregar alguns procedimentos linguísticos que inscrevem nos enunciados a marca de modalização. Isso está no slide ali, né? Para tal, reescreve o enunciado abaixo, acrescentando a ele as indicações de modalidade apresentadas a seguir. Bom, então, nós tínhamos uma frase, um enunciado da revista Veja,
E esse enunciado ele deveria ser reescrito de modo que, na reescritura, aparecessem modalizadores que implicassem o sentido de necessidade, de possibilidade e de certeza. Então, o texto original da Veja é assim: pesquisa divulgada pelo jornal The Washington Post e pela rede de televisão ABC News, realizada entre os dias 21 e 23 de junho, mostra que 2 em cada 3 americanos consideram que Trump não está qualificado para governar o país. Isso revela preocupação com as atitudes que o candidato republicano pode assumir em relação às mulheres e às minorias, em particular os muçulmanos. A revista Veja, lá de julho. Né? Bom, então, aquele mesmo enunciado, para que ele venha a adquirir o sentido de necessidade, o que se acrescentou ali? Eu coloco em negrito aqui no slide. Ó. Então, eu não vou ler todo o texto, né? Só vou ler aquela parte final. Isso tem que revelar, ou precisa revelar, necessariamente revela, qualquer uma dessas expressões. Né? Isso tem que revelar, isso precisa revelar, isso necessariamente revela preocupação com as atitudes que o candidato republicano pode assumir em relação às mulheres e às minorias, em particular os muçulmanos. Então, aquele enunciado que aparece no original na revista Veja, se eu fizer essa alteração, ele já está modalizado e o novo sentido que é dado a ele é o sentido de necessidade. Bom, o mesmo enunciado agora reescrito e passando a ter o sentido de possibilidade. Bom, é todo o enunciado, mas o que se pode acrescentar ali depois da palavra isso? Isso possivelmente revele, isso talvez revele, isso pode revelar preocupação. Então vem a ideia de possibilidade, não de necessidade como no anterior. Na última, ainda nesse mesmo exercício, né? No último comando que pede que a modalização seja de certeza, o que pode se acrescentar ali depois da palavra isso? Isso certamente, isso com certeza, isso sem dúvida revela preocupação lá quanto à candidatura do possível presidente dos Estados Unidos, o Trump. Bom, então são determinadas expressões modalizadoras que se coloca dentro de um enunciado para que ele adquira sentido de necessidade, de possibilidade, de certeza, dependendo daquilo que o enunciador quer comunicar. Bom, a sexta questão diz assim: identifica o emprego de modalizadores na composição dos textos jornalísticos abaixo e indica qual a modalidade que a marca linguística imprime ao enunciado. Bom, nós temos um recorte da 0 Hora, uma manchete que diz assim: crise nas finanças do Estado. Salários devem ser parcelados todos os meses até dezembro. Se o texto, a manchete, está sendo veiculada no jornal 0 Hora, na data de 1º de agosto de 2016, o leitor aqui do Rio Grande do Sul, o leitor gaúcho, principalmente o servidor público estadual, ele já sabe de que se trata. Não é? Então, esse conhecimento do leitor vai possibilitar que ele entenda todo o processo de modalização que existe aí nesse texto. Não é? Então, o emprego do verbo dever, salários devem ser parcelados. O emprego do verbo dever, na composição da locução verbal devem ser, orienta a interpretação do enunciado para a ideia de obrigatoriedade. Então, há uma obrigatoriedade, porque o que diz o governador? Que o Estado não tem condições, não tem verba. Não é? Também o conhecimento prévio do leitor sobre o fato de o governador afirmar veementemente que as finanças do Estado estão precárias favorece o entendimento da ideia de obrigatoriedade pretendida pelo enunciador. Então, aquela manchete, salários devem ser parcelados, ela não está enganando, ela tenta, assim, alertar os servidores públicos de que até dezembro as coisas vão continuar dessa forma. Bom, a outra manchete do jornal Agora, aqui de Rio Grande, diz assim: propaganda em locais inadequados pode gerar multa de até R$ 807, também nesse período de eleições, né? 5 de agosto de 2016. O emprego do verbo poder, aquele pode gerar multa, na composição da locução verbal pode gerar, ele orienta a interpretação do enunciado para a ideia de possibilidade, de dúvida. Não se tem certeza de que realmente uma propaganda que esteja sendo colocada num local inadequado, que ela venha a ser multada
com este valor de R$ 807. Há uma possibilidade. Bom, esse outro texto diz assim: segundo a Operação Custo Brasil, missão integrada pela Polícia Federal e pela PGR, Bernardo teria recebido 7 milhões e 100 em propinas do esquema da Consist, empresa de software contratada para administrar empréstimos consignados de milhões de servidores públicos a partir de 2000. Saiu na 0 hora de fim de semana, 6 e 7 de agosto. Neste texto, o uso do futuro do pretérito na locução verbal teria recebido lança dúvidas, teria. Então, se tivesse sido colocada, né, neste texto, segunda operação, recebeu 7 bilhões, não, teria recebido. Então, lança dúvidas sobre a realização da ação e preserva o enunciador, o repórter lá que escreveu a notícia, né, o jornalista, e preserva também o jornal da responsabilidade pela afirmativa. Diz assim, não, a 0 hora afirmou. Não, ela não afirmou, ela disse teria recebido. A expressão funciona como recurso modalizador também. Bom, a questão 7. Segundo Oswald de Croon, há determinados elementos gramaticais explícitos na própria estrutura da frase, cuja finalidade é de indicar a argumentatividade dos enunciados, introduzem variados tipos de argumentos. Identifica os operadores argumentativos nos enunciados jornalísticos abaixo, explicando para que direção de sentido eles apontam. Então, esse texto aqui, uma pesquisa realizada pelo International Transport Forum em Lisboa, conclui que o uso de veículos coletivos compartilhados por até 8 pessoas poderia acabar com engarrafamentos e reduzir o custo de transportes a 55%, além disso diminuiria o tempo de viagem dos moradores de zonas periféricas. Bom, isso saiu na 0 hora, no 13 de agosto. O operador argumentativo, além disso, que aparece aí nesse texto, ele introduz mais um argumento que, somado aos 2 anteriores, reforça a chegada de uma mesma conclusão. A de que o uso de veículos coletivos compartilhados por até 8 pessoas acaba com engarrafamentos e encurta tempo de deslocamento do espaço urbano. Então ele é altamente argumentativo, não é? Porque ele introduz mais um argumento além dos outros 2 que já estavam colocados. Não é? Esse é o outro texto do slide seguinte. Indústria ganha fôlego, mas retomada deverá demorar. O operador argumentativo, mas, introduz um argumento que se contrapõe ao anteriormente colocado. Então, a indústria ganha fôlego. Então, todo mundo começa a vibrar. Ah, meu Deus, então as coisas estão melhorando. Né? A situação, a crise está melhorando. Agora, quando aparece o mas, ele vai mudar a direção argumentativa. Né? A indústria ganha fôlego, mas retomada deverá demorar. Então, não é uma coisa imediata que vai acontecer imediatamente. Visa uma conclusão contrária e, por sinal, é desanimadora. Né? Oitava questão. A polifonia pode se manifestar quando mais de uma pessoa, mais de uma voz, aliás, ressoa num texto. Está presente nas conversações cotidianas, em textos jornalísticos, entre outros processos de interação verbal. Verifica como está expressa a polifonia nos textos jornalísticos a seguir. Bom, esse primeiro. Oposição diz que o presidente interino teme novas revelações na Lava Jato. Renan almoçou com Temer ontem para discutir o assunto. Os 2 foram acompanhados pelos senadores Romero Jucá, do PMDB, e Eunício Oliveira, também do PMDB. Após o encontro, Jucá reconheceu que o calendário do impeachment foi discutido no almoço e disse que o objetivo é encerrar o processo ainda em agosto. Não dá, bom, aí vejam bem, 2 pontos, né? Travessão. Então, é o próprio Jucá que vai falar, Romero Jucá, o senador Romero Jucá. O que ele diz? Não dá para o presidente do país chegar a uma reunião do G20 como interino. Isso faz mal ao país. Realmente, né? A notícia foi lá do dia 3 e nós sabemos tudo o que aconteceu depois. Houve o impeachment, né? E imediatamente, no mesmo dia da votação do impeachment, o presidente Temer, né, viajou para a China para participar daquela reunião dos BRICS, né, do G20. E o Jucá estava dizendo que deveriam acelerar o processo de impeachment para que o Brasil não fosse representado naquela reunião tão importante por um presidente interino. Teria que ser o presidente já efetivo. Né? Bom, na manchete jornalística, há um enunciador, o jornalista, que atribui à oposição a afirmativa de que o presidente interino teme as novas revelações, isentando-se da responsabilidade pela afirmativa.
duas vozes cruzam-se, então, a de quem enuncia e a da oposição. Então vejam bem, não é? O texto não se escreve sozinho, o texto jornalístico. Há um jornalista, um repórter que escreve esse texto, mas ele procura se isentar da responsabilidade. Então não é o jornalista que está dizendo que vai ficar feio para o país ser representado por um presidente que não é o efetivo, não é? Aquele interino que está ali substituindo. Então, não é o jornalista que está dizendo isso. Ele coloca o travessão e põe essas palavras na boca do senador Jucá, porque foi ele realmente que disse. Bom, no relato da notícia, novamente cruzam-se duas vozes, a do enunciador, o jornalista, e a do senador Romero Jucá. O enunciador relata a razão do encontro de políticos no almoço e, protegendo-se, cede a voz ao senador Romero Jucá para informar sobre a razão da pressa em se encerrar o calendário do impeachment. Bom, a outra manchete. Sartori reage à paralisação e diz que vai responsabilizar quem desrespeitar normas. Vejam que a expressão responsabilizar quem desrespeitar normas, ela aparece entre aspas. As aspas são indicadoras de que não é o jornalista que está dizendo isso. A fala do jornalista começa ali. Sartori reage à paralisação e diz que vai, não é? Aí vem a fala do governador Sartori. Nesta manchete jornalística, há a presença da voz do enunciador, o jornalista, que informa sobre a reação do governador do Rio Grande do Sul à paralisação. E a presença da voz do governador, marcada pelas aspas. Também aqui o enunciador se isenta de responsabilidade pelas palavras ameaçadoras de Sartori. Bom, estamos já no fim dos exercícios propostos na primeira aula, não é? Temos uma última questão. Podemos perceber que os textos seguintes, né, são dois textos, exploraram o recurso da intertextualidade. Qual é a intertextualidade representada em cada um dos textos? Bom, o primeiro texto é esse aqui, também das sandálias havaianas. Não é? O texto, o que se esperava, né, que os alunos respondessem? O texto publicitário das sandálias havaianas, ao mesmo tempo em que ele anuncia o produto, a sandália havaiana, ele traz ao anúncio uma obra clássica da pintora do modernismo brasileiro, o Abapuru, da artista Tarsila do Amaral, criando um processo de intertextualidade. Então, claro, o objetivo é vender a sandália, mas a propaganda e o anúncio comercial, ele recorre a essa obra de arte, que é um clássico, não é? Da produção artística no Brasil. O anúncio é de 2012, quando a marca Havaianas fez uma bela homenagem à Semana da Arte Moderna de 1922. Pela comemoração dos 90 anos daquele evento, aproveitando-se o fato de o produto Sandálias Havaiana ser essencialmente brasileiro, assim como a obra de arte da Tarsila do Amaral. A empresa apenas acrescentou um detalhe à obra original. Qual foi o detalhe? A sandália Havaianas no pé gigante do Abapuru. Com a intertextualidade obtida, a Havaianas democratizou o consumo da arte. Claro, o fato de deixar veicular a propaganda produzindo esse processo de intertextualidade com uma obra de arte, divulga a cultura, divulga a obra. O leitor que acessa esse comercial, ele vai ter a curiosidade de saber por que esse pé tão deformado, por que essa figura humana completamente distorcida da imagem real de uma figura humana, e vai se interessar em saber os princípios, os conceitos que durante a Semana da Arte Moderna vigoraram aqui no meio artístico, entre os pintores, entre os artistas, inclusive na arte literária. Bom, o slogan Havaianas, todo mundo usa, estampado na peça, contribui para tal interpretação do consumidor, até o Abapuru de Tarsila usa Havaianas, O comercial induziu a pensar que os sujeitos que consomem o mesmo produto consideram-se ligados aos movimentos e ideário de um grupo. Os integrantes do movimento modernista tinham um comportamento descontraído. O consumo do produto, então, deveria gerar a sensação de pertencimento. Estabeleceu-se através do texto publicitário a empatia da marca Havaianas junto ao seu público, consumidores de Havaianas e Abapuru, e passaram a fazer parte do mesmo mundo, compartilhando o uso das sandálias. Bom, o outro texto, que é o último, é do Nick Nauser, do Fernando Gonçalves, saiu na Zero Hora.
A tira mostra a personagem do cartunista Fernando Gonçalves com identificação de elementos que permite fazer uma relação intertextual com o conto Branca de Neve dos irmãos Grimm. O rato de esgoto, Nick Náusea, incorpora a bruxa do conto de fadas, que ao invés de oferecer a maçã enfeitiçada, que é um elemento de grande representação na memória do leitor, uma vez que no conto ele provoca a morte, né, da Branca de Neve, ele oferece à princesa uma torta de chocolate com morango e chantilly, o que deve ser uma armação da bruxa, é claro. Não é? É claro que o leitor ele tem que se reportar ao conto de fadas, à história da Branca de Neve. Bem, então, até aqui nós terminamos o comentário, né, de todas as questões que foram propostas naquela primeira tarefa, obviamente já avaliada, e eu volto a dizer que toda a minha expectativa de resposta ela é bem exagerada, né? É claro que vocês, pela primeira vez, estão tendo contato com estes conceitos, né? Das máximas conversacionais, da teoria dos atos de fala, de argumentatividade, de modalização, né? Das vozes bakhtinianas. Então é uma quantidade muito intensa de conteúdos, tudo muito concentrado, que é a característica de um curso à distância, né? De um curso na modalidade deste que está sendo oferecido. Mas se vocês chegaram até aqui, né? Estamos no fim, estamos na língua portuguesa 7, significa que vocês têm capacidade, têm condições, e vocês, é claro que passaram por outras tarefas que nós vamos comentar daqui a pouco, mas que vocês têm plenas condições de resolverem todas essas questões consultando o material que vocês receberam, que está disponibilizado, né? Ali estão, tudo está devidamente explicado, né? Os conceitos, por mais complexos que sejam, estão ali devidamente explicados, e vocês vão fazendo as inferências, vocês vão chegando às conclusões, não é? Então, por enquanto, nós vamos parar pela primeira tarefa. Vamos depois comentar as demais.